Olá, eu sou Vanessa Lovatel e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer uma capa na técnica do Maxi Tricô com o fio Nordic da Círculo. Eu vou precisar de 4 novelos do fio Nordic, uma agulha de tricô de 25 milímetros, uma tesoura para remates e também a agulha de tapeçaria para depois nós costurarmos a nossa peça. Então, cada novelo do fio Nordic ele tem 36 metros e pesa 200 gramas e seu tex é 5.555, por isso que nós vamos usar uma agulha grossa, porque ele tem uma espessura, né, bem grossa. Como vocês podem ver, ele tem um pouco de torção, então ele é quase da grossura do meu dedo. Daí essa peça ela rende bastante, porque o fio é grosso e também a agulha que eu vou usar é grossa. Então, com 4 novelos a gente vai conseguir tranquilamente fazer essa capa, porque ele tem, apesar da metragem não ser tão grande, mas ele vai render. Vamos começar, então, colocando os pontos na agulha. Eu vou colocar 30 pontos e essa capa ela vai vestir até um tamanho M. Se você precisar de um tamanho G, você pode colocar 36 pontos. E esses pontos eles serão sempre múltiplos de 3. Então, são 30, 33, 36, 39, mas para o G eu acredito que o 36 pontos dá, são apenas 6 pontos, mas usando o fio grosso e agulha grossa, ele dá né, aumenta bastante. Para colocar os pontos, eu sempre eu passo 10 voltas na agulha e vejo quanto fio eu tenho. Então, como eu vou precisar 30, eu vou fazer 3 vezes nesse fio. E esse aqui vai ser aquela sobra que a gente deixa para colocarmos na agulha. Então, eu vou começar colocando 30 pontos. Essa agulha de tricô são aquelas longas. Eu acho que com tem uma que é mais curtinha. Também vamos ver quando eu colocar aqui, quanto que vai pegar, mas eu acho que a curtinha também dá. Então, ele vai ficar, ele rende bastante. Eu fiz essa capa, acredito que eu levei umas 2 horas para fazer ela, porque é super rápido de fazer. Então, aqui você vai colocando, pega desse lado, né, o jeito que eu aprendi de colocar os pontos. Também eu não sou muito expert em tricô, então eu sei apenas o básico. Agora estou fazendo um curso, tentando me aprimorar em cavos e essas coisas. Mas eu gosto mesmo de fazer peças rápidas e práticas, que fiquem prontas logo para mim já sair usando. Então, aqui eu vou seguir colocando os 30 pontos na minha agulha. Coloquei os 30 pontos na minha agulha. Então, agora nós vamos começar a primeira carreira. A primeira carreira vai ser 2 tricôs e um meia por toda a carreira, por isso que ela tem que ser múltipla de 3. Então, nós vamos fazer um tricô, 2 tricôs e um meia. Um tricô, 2 tricôs e um meia. E nós vamos seguir dessa forma até o final da nossa carreira. Finalizei a primeira carreira com 2 tricôs e um meia. Agora vamos para a segunda carreira. A segunda carreira vai ser ao contrário
do que foi feito na primeira. Então, ou nós vamos acompanhar os pontos. Então, onde é que era meia, a gente vai fazer tricô, e onde era tricô, a gente vai fazer meia. Então, nós vamos começar com um tricô e 2 meias. Um tricô e 2 meias. E vamos seguir dessa forma até o final da nossa carreira. Finalizei a segunda carreira. E agora, a terceira carreira, a gente volta na primeira carreira, que é 2 tricôs e um meio, 2 tricôs e um meio. Então, essa peça, ela segue sempre 2 carreiras. Aqui, então, a gente vai fazer um tricô, 2 tricôs e um meia. Esse meia você pode fazer ele normal, ou você pode também pegar ele, ao invés de pegar aqui nessa parte, como a gente pega de costume, você pode pegar na parte de baixo. Aqui entre um ponto e outro, a gente deixa essa argolinha, e é o mesmo que a gente usa na barra inglesa. A gente pode pegar por aqui, que daí ele vai ficar com aquele relevo que tem a minha capa, ela ficou com um relevo, assim, onde é que tem a parte dos meias. Então, nada mais foi que eu peguei, ao invés de pegar normal, 2 tricôs, em vez de pegar o meia normal aqui, onde é que a gente é acostumado a pegar, eu peguei na carreira de baixo. Então, ela ficou com esse relevo. Só que isso eu só fiz pelo lado direito. Só fiz quando eu segui na primeira carreira. Então, você faz a primeira dessa forma, a segunda normal. Quando você voltar na primeira, você pega dessa forma. Porque do outro lado, ela vai ficar, ao invés de a gente fazer o meio, a gente vai fazer o tricô. Então, não deu certo para mim. Então, sempre que eu fizer a primeira carreira, que eu repetir a primeira carreira, eu vou pegar a laçada pela carreira de baixo. Então, aqui eu vou seguir um tricô, 2 tricôs e um meia, pegando na laçada da carreira de baixo. E ela fica, ó, já dá pra ver um pouquinho, eles ficam um pequeno relevo. É só um detalhe, se você quiser fazer, senão você faz o meia normal. Daí ele fica um pouquinho mais um trabalhinho, né? Pra ela não ficar lisa. Mas nada impede de você fazer normalmente, que vai ficar bonito também. Então, aqui, ó, pego na parte de baixo e tiro. E vou seguindo até o final. Então, aqui eu segui fazendo a primeira, segunda carreira. Eu já estou com ele bem adiantado. Já estou quase no final do terceiro novelo. Então, vocês podem ver que depois ele vai cedendo bastante, ele abre bastante, porque no início vai parecer que os 30 pontos são poucos, que a peça vai ficar pequena, mas depois, quando você tirar da agulha, ou agora que você vê que já está bem, a peça já bem grande, ele cede bastante, então vai dar para fazer essa capa tranquilamente com 30 pontos. Aqui é o lado direito, então, que fica aquele relevo daquele ponto meia, né, que a gente pega pela carreira anterior, ou também, se você optar por fazer ele liso, vai ficar bonito igual. E aqui ficou o lado avesso, só para vocês verem como está ficando. Então, aqui eu vou seguir fazendo, repetindo primeira e segunda carreira,
até eu finalizar o meu terceiro novelo e depois eu volto para mostrar como é que nós vamos fazer com o quarto novelo. Finalizei então o meu terceiro novelo e ela já está bem grande. Agora, o quarto novelo eu vou trabalhar ele num ponto de bara, um por um. Porque aqui, quando nós vamos, ela já tá bem solta. Quando nós vamos fechar ela, aqui ela vai ficar desse tamanho. Então, se você colocar no ombro, ela vai cair. Então, aqui eu pensei em usarmos todo o último novelo fazendo uma bara um por um, aí ela vai fechar um pouquinho e vai segurar a nossa capa no nosso corpo. Então agora nós vamos seguir todo esse quarto novelo fazendo um meia e um tricô, um meia e um tricô. Depois no avesso, então a gente vai fazer um tricô e um meia. Nós vamos sempre acompanhar os pontos. Bem simples de ser feito, fácil, rápido, e ela vai ficar mais presa no nosso corpo e também vai ajudar a segurar ela para não cair. Então aqui eu vou seguindo e já mostro como ela vai ficando. Cheguei no final do novelo, então aqui eu acabei deixando mais ou menos uns 3 metros de fio para fazermos agora o aremate e depois também usar para a costura. Então agora o aremate nós vamos pegar 2 juntos e tirar da agulha, colocar de volta aquele que eu tirei da agulha e pegar 2 juntos novamente. Tiro da agulha, coloco de volta essa da minha mão direita e pego 2 juntos novamente. Coloco de volta e pego 2 juntos. Essa parte eu procuro deixar ele mais apertadinho o ponto para ficar bem fechadinho na parte de cima, né? Afinal já vai ser o nosso acabamento. Então eu tento trabalhar ele não tão solto. Deixo ele um pouquinho mais justinho. Cheguei ao final do aremate, então eu tiro a agulha e eu passo o restante do fio por dentro desse último ponto. Então aqui a nossa peça já está finalizada, ela ficou bem grande. Eu não tenho espaço para mostrar ela inteira, mas eu já medi e ela ficou com 75 centímetros. Agora então nós vamos começar a fechar ela com a costura de mão. Então aqui eu vou dobrar ela direito com direito, que aqui a parte direito, aqui no direito vai ficar, aqui nós estamos avesso com avesso, na verdade. Vou virar então aqui a parte do direito é onde ficaram esses relevos, que eu vou dobrar ela. Então aqui eu vou passar o meu fio em uma agulha de tapeçaria. Eu não tenho uma agulha assim muito grossa, então eu vou tentar fazer com essa mesmo que eu tenho aqui. Então nós vamos virar a peça no sentido do comprimento e eu vou tentar mostrar como é que eu faço a costura. Então eu vou pegar bem no cantinho onde eu arrematei o último ponto e vou passar minha agulha de baixo para cima. Então aqui eu vou
iniciar a nossa costura. Agora eu vou vir aqui do outro lado e vou procurar a primeira, vou abrir, né, ó, todos eles têm essa parte da trama. Então, eu venho, aqui não vai precisar abrir tanto, porque a gente já, os pontos são grandes, já tem como nós vermos. Então, eu vou vir aqui na primeira alça e vou passar o fio de baixo para cima e vou puxar. Não precisa puxar muito, a gente pode deixar mais soltinho. E eu venho aqui, deixa eu abrir um pouquinho. Eu venho na outra parte, vou abrir a trama também. Aqui, ó, dá pra gente ver bem. Vou passar de baixo para cima. Agora não precisa a gente apertar muito, porque depois a gente vai puxar mais adiante. Então, agora eu venho na outra e pego um fio. E vou vindo nesses movimentos de ida e volta. Agora venho nesse, na próxima alça. Aqui a gente tem o ponto, né? E aqui a gente tem a alça. Trama que ficou entre os pontos. Então, eu vou para a próxima e vou de baixo para cima. Agora eu venho nessa, vou pegar a alça seguinte. Também nesse movimento de baixo para cima. Então, aqui ele tá bem solto. Depois a gente vai vir e puxar. Ó, ela fica bem fechadinha. A gente não vê. Praticamente vai ficar invisível a costura. Venho aqui na próxima, de baixo para cima e puxo. Venho na seguinte, de baixo. Aqui foi onde eu coloquei a última. Então, a próxima também dessa forma. E vou seguindo até costurar toda a nossa peça. Se você quiser deixar uma abertura para passar as mãos, também dá. Ou senão você vai até o final, seguindo toda essa costura. Aí, quando você faz uma parte, você vem e puxa e vai fechar toda a peça. Finalizei a costura, onde havia o ponto de bara, um por um. E agora nós vamos pegar de uma forma um pouco diferente, porque até aqui a gente tinha essa trama do ponto. E agora aqui a gente só não vai mais ter essa trama, só vai ter esses... Vai aparecer os nozinhos que ficaram na borda. Então, nós vamos seguir da mesma forma, só que ao invés de pegar o fio da trama, nós vamos pegar esses... Parece que são uns nozinhos, né, que formaram. Então, também eu vou seguir de baixo para cima, em movimentos de ida e volta, mais ou menos na mesma distância. E vou pegar entre esses bloquinhos de nozinhos. Vou seguindo dessa forma, costuras de vai e volta, sempre de baixo para cima, até fechar toda a nossa capa. Eu havia dito que para deixar uma abertura para os braços, eu acabei me passando nessa ideia, porque para ter a abertura nos braços, a gente tem que ter fazer as duas partes separadas. Então, como aqui eu só fiz uma parte e eu dobrei, deletem essa ideia, não tem como deixar a abertura. Eu vou fazer ela toda fechada, como que era a ideia inicial. Daí aqui a gente dá uma puxadinha. E vai seguindo dessa forma. É bem rapidinho de fechar ela. Até o final, pegando sempre de baixo para cima. Primeiro de um lado, depois do outro. Só tem que cuidar para não pegar onde não vai passar o fio, né? Que a trama é bem grossa.
E vamos seguindo dessa forma até fechar toda a nossa peça. Finalizada então a nossa capa, observem que aqui ela ficou com uma parte mais larga, depois ela vai seguindo e na parte da bara ela vai fechando e vai ser onde ela vai segurar no nosso corpo. Você pode fazer ela menor também, com 3 novelos, você faz ela mais curtinha, como você preferir. É uma peça que vai aquecer muito nesse inverno. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Eu peço para que vocês compartilhem, para que mais pessoas possam fazer essa peça. Eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, ativassem o sininho para receber todas as notificações. E se você gostou, deixe seu like, que será muito importante para o meu trabalho. Beijos e até a próxima!